gente ouve várias pessoas fazendo questionamentos. Bom, a importância dos semicondutores nas cadeias produtivas na sociedade moderna é algo que eu não precisaria reenfatizar para vocês, mas eu coloquei mais como introdução, para a gente pensar. Tá certo? Ela, na realidade, atinge hoje todos os setores da sociedade, todas as áreas, do celular, do computador, dos sinais elétricos, todos os sinais que nós temos em trânsito, nos automóveis elétricos, né? Mesmo a gasolina também, tudo hoje é controlado por semicondutores, por chips, né? Então, hoje há uma presença em todos os setores da indústria, do comércio, das nossas atividades, mesmo dentro de casa, né? E não só isso, nós sabemos, pelo que, inclusive, foi mencionado pelo professor Villa, que há uma importância estratégica dos semicondutores tão grande para os países que nós estamos nessa... o que foi denominado a guerra dos chips, virou um tema, digamos, de discussão mundial. E nós vemos que todos os países hoje estão centrados nesse problema de semicondutores, né? Quem tem a capacidade e a competência de fazer tecnologia de semicondutores, ele tem autonomia maior do que aqueles que não têm. E aquilo que o Villa falou, de que sem chips não há a parte digital do país, né, a parte de inteligência digital, que foi, na realidade, o lema que foi utilizado pela presidente da União Europeia. Eu diria que, na realidade, a inteligência artificial, que foi tão falada hoje de manhã, não existe sem chips, né? Então, tudo hoje gira em torno disso, né? Mas, antes de vir aqui, eu passei por uma palestra, né, do nosso ex-presidente do CNPq, né, que como é o nome dele? O Glaucus, né? O Glaucus falando o seguinte: olha, em 2010, né, que foi o ano que eu saí do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, só se falava em ICT, HPC, High Performance Computing, né, computação, tá certo? E chips. E hoje ninguém mais fala nisso, né? Hoje se fala em inteligência artificial, em coisas quânticas, né, computação quântica e coisas muito mais avançadas, né? Mas, na realidade, se você pensar bem, né, isso é verdade, a imprensa só fala hoje desses temas, mas, novamente, nós não podemos ter todas essas coisas que nós estamos falando, né, sem o chip atrás disso, né? Então, o chip é fundamental para um país. E isso está sendo percebido não somente pelos Estados Unidos e China, tá certo? Mas nem somente pela Taiwan e Coreia do Sul, mas também pelo não quebrou, né? Outro dia alguém jogou o celular no chão para dizer que ele resiste a quedas, né? Mas também por países que aparentemente são de menor estatura, né, como é o caso, por exemplo, do México. Hoje já está numa preocupação enorme com a questão dos semicondutores, principalmente porque são vizinhos ali dos Estados Unidos. A questão, o Egito também está preocupado com isso, mas nós temos vários outros países, né, que até então não têm sido extremamente ligados à questão de serem pioneiros ou serem campeões desse setor. O caso de Singapura, por exemplo, né, e outros países que, na realidade, quando eles estão falando de semicondutores, isso passa a ser um projeto de Estado. E não só isso, o tamanho de investimentos, eles não falam em milhões, eles falam em bilhões. E não é em reais, é em dólares. Então, eles estão no tema de bilhões de dólares sendo investidos nisso, porque eles sabem que a inteligência artificial não será autônoma em um país se o país não tiver o conhecimento tecnológico daquilo que onde está criado a inteligência artificial nos circuitos dos chips, né? Então, evidentemente que a China não quer usar os chips dos Estados Unidos e vice-versa, tá certo? Então, cada um tem o controle do que está realmente dentro daquela inteligência que eles estão utilizando.
Tá? Então, a capacitação científica e tecnológica dos semicondutores é fundamental para, realmente, para cada um desses países. Ele é um tema, tá certo, presente no contexto da geopolítica mundial, que a gente vê a toda hora na imprensa. Tá certo? Nós temos isso daí constantemente. Então, o próximo slide, só para não... Tá? Mas ela é uma indústria complicada. Ela é uma indústria que requer altíssimos investimentos, tá certo? De dezenas de bilhões de dólares. Se a gente está falando nessa nó tecnológica, como o pessoal gosta de falar, de nanômetros, de dezenas de nanômetros, até 3 nanômetros, né? Que somente alguns poucos países conseguem, tá certo? Chegar lá. Então, exige altíssimos investimentos, exige recursos humanos de altíssima qualificação, tá certo? E não só isso, mas tem rápida e constante inovação tecnológica. E isso é um ponto que, para nós e para todos os países, é fundamental. E eu quero comentar um pouco nisto. O Brasil perde muito tempo para se decidir em algumas áreas. A questão de semicondutores, a questão de microeletrônica, é uma questão que eu, como estudante não, mas como recém-doutor, etc., já estávamos conversando a falar. Era a lei de informática, veio bem depois, mas antes disso tinha a reserva de mercado, que era uma tentativa do Brasil de ser um player nessa área de computadores e de microeletrônica, tá certo? E nós perdemos esse bonde, nós passamos o tempo, e isso só foi, de alguma forma, reiniciado já no final da década, no final do século passado, tá certo? No início deste século, nos anos 2000, tá certo? Quando houve, inclusive, a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, em que foi, de alguma forma, colocado o Programa Nacional de Microeletrônica. Quer dizer, aquilo foi um renascimento, em 2000. Vamos colocar 2000 arredondadamente, né? Então, em 2000, de lá para cá, nós vimos, durante a primeira década deste século, um progresso muito grande, com as legislações do PADIS, por exemplo, que foram colocadas lá, tá certo? A relação, o projeto, o programa de CI Brasil, que formou mais de 1000 projetistas nesse setor de semicondutores e que hoje são a base de todos essas design houses que existem no Brasil. Tá certo? Então, parênteses, nós vemos aqui, no Brasil só temos design houses e só temos a parte final do processo, que é o encapsulamento e os testes, tá certo? Portanto, o back-end, tá certo? Mas falta-nos o principal, que é a parte do meio. E essa que é a mais cara, essa que é a mais difícil. E nós não temos uma vontade política de realizar isso. E quando eu falo vontade política, eu não estou falando do líder político, não estou falando de partido, eu estou falando da nação. Não há uma percepção da nação da importância de semicondutores para a sociedade e para a autonomia dessa sociedade. Nós temos que ter não controle, porque ninguém tem esse controle, não autonomia total, porque ninguém tem autonomia total, mas tem o conhecimento e a capacidade de entender o que é que está dentro daqueles chips. Então, isso daí, nós não temos essa vontade política. Uma vontade política que deveria ser estabelecida em lei ou pelo Congresso, como a Chips Act nos Estados Unidos, foi, na realidade, objeto de lei, com a aprovação dos partidos que não se entendem bem, que é o Partido Republicano e Democrático. Mas, neste momento, se alinham e dizem: esse é um programa nacional dos Estados Unidos, nós temos que ter domínio disto. Eu não vejo isso no Brasil nos últimos 25 anos, desde do Programa Nacional de Microeletrônica, que foi estabelecido, né? Foi estabelecida ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Tá certo? Então, houve a continuidade, que é benéfico, dentro do governo Lula, e houve todos esses programas. Mas nós não temos isso, e nós perdemos oportunidades. E, neste momento, nós estamos vendo que o mundo está correndo muito dentro dessa nova tecnologia que a CEITEC está querendo entrar, tá certo? A tecnologia de semicondutores de potência, que eu vou mencionar, se tiver tempo, por favor, me fale, tá certo?
a dimensionar sobre isso, mas o mundo está correndo na direção desses semicondutores de potência e nós estamos ainda levando 2 anos para reverter o processo de liquidação da CEITEC. 2 anos perdidos. 2 anos perdidos no setor de semicondutores é uma tragédia para um país, é uma tragédia para que realmente a gente tenha um domínio desse processo no país. Então, nós não podemos admitir isso. Eu repito isso, mas é a estrutura, talvez, política, legal do país que nos leva a essa demora de fazer as coisas acontecerem rapidamente. Né? A reversão, se era uma decisão de governo de fazer a reversão da CEITEC, teria que ser feita em 2 meses, e não 1 ano. Levou 1 ano para ser revertido. E aí, 1 ano para ser revertido, ele não podia ter o orçamento que estava em liquidação. Então, nós iniciamos o ano sem orçamento. E é só agora sair uma parcela pequena de orçamento, eu não vou nem dizer o valor, porque quando a gente está falando de bilhões de dólares lá fora, e eu digo que nós recebemos só 6 milhões de reais, isso parece que não tem alguma coisa significativa. Felizmente, tá certo? Já agora, em agosto, nós estamos recebendo uma parcela bem maior desses recursos para podermos começar o projeto que foi apresentado em 2013 o nosso novo nó tecnológico. Então, essas perdas de tempos, para mim, são quase que mortais para que a gente consiga realmente desenvolver. Então, esse é um dos pontos básicos das sugestões, é de que nós temos que ter mais celeridade nesses processos. Tá certo? E está dentro de muitas das recomendações da conferência, que é exatamente fazer com que o Brasil seja mais ágil. Tá? Vamos passar adiante. Então, dentro dos principais desafios identificados foi exatamente a continuidade nas políticas de apoio e baixos investimentos no setor. Né? Falta-nos continuidade, a gente começa um programa, como foi a primeira década deste século, a gente teve vários programas muito bem-sucedidos, tá certo? E isso daí foram interrompidos. A década seguinte nós não vimos nada realmente muito excepcional, mas o Henrique é quem viveu mais essa segunda década, né? Mas a gente percebe, por exemplo, que os investimentos no setor foram muito baixos. Né? Nós tivemos investimentos, se a gente comparar com o exterior, dá até vergonha, né? Não dá para comparar. Então, nós temos que realmente ter essa vontade política, essa vontade de um projeto nacional de se a gente vai ou não dominar a tecnologia de semicondutores. Nós podemos decidir que não queremos dominar, seremos apenas, digamos, fazer o back-end e fazer os projetos. Eu acredito que um país como os Estados Unidos, pelo menos é isso que a imprensa americana tem colocado, sugere de que eles queiram fazer em outros países a questão do back-end, mas eles não querem que nós façamos o front-end e tem umas certas restrições para projetos, porque eles querem que os projetos sejam dominados pela sua nação, como é natural, cada nação quer ter o domínio dos projetos e o domínio da fabricação. Quanto a encapsulamento e testes, é algo que todos nós, qualquer país pode fazer. Daí eles estão procurando o México, etc., para fazer esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que a gente não deva fazer isso. Esse foi o início, por exemplo, de Singapura. Né? Eles começaram com esse setor de back-end e com a parte de coisa. E com isso, com todas as facilidades que eles têm, com a formação de recursos humanos, que é fundamental para isso, eles atraíram empresas estrangeiras, que pode ser um caminho para nós. Nós temos o back-end aí já com 2 empresas relativamente bem-sucedidas, né? Mas que ainda tem muito que crescer para aparecer no cenário mundial, tá certo? Mas já estão realmente, são bem-sucedidas. Então, a gente tem que, na realidade, fazer com que, com isso, seja um fator de trazer empresas, grandes empresas, para dentro do país. Né? Então, falta a coordenação eficaz entre diferentes órgãos do governo e entre os setores acadêmico e empresarial. Essa coordenação se faz com muitos problemas aqui, muitas dificuldades dentro do país. Tá certo? Próximo.
Então, recomendações para o Brasil, eu acho que meu tempo está mais ou menos... hein? Para concluir, aí tem várias coisas, né? Eu já falei sobre a política de Estado, investimento substancial na formação e capacitação de recursos humanos, são setores, são, digamos, propostas que saíram dessas nossas reuniões, que o Vila, inclusive, já falou isso, tá certo? E eu vou, então, passar aí, tá certo? Adiante para falar um pouco, né? Outras recomendações, por exemplo, para criar um Brasil Shapes Act, que nós não temos, é a ideia de estabelecer um projeto nacional na área de semicondutores, tá certo? Promover cursos de especialização, como foi o caso do CI Brasil, que, de alguma forma, nós precisamos formar recursos humanos, é a única maneira de atrair pessoas de fora, empresas de fora, tá certo? Promover projetos conjuntos de CTI com empresas, né, e dar suporte em áreas específicas, com perspectiva de mercado a curto prazo. Quer dizer, o que é que nós podemos vender, tanto no país como fora do país? Nós temos que pensar no fora do país. Não podemos pensar só no... Porque uma empresa de semicondutores não se sustenta com o mercado somente interno. Ele tem que se sustentar com exportações também, porque o mercado externo é muito maior do que o nosso mercado interno. Tá? E assim como coisas futuras, aí sim falamos, por exemplo, de novos materiais, a parte de eletrônica quântica, né? E novas tecnologias para memórias, etc. Né? Tem várias coisas novas que estão ocorrendo aí. Próximo, tá certo? Então, isso daí, Clima, eu quero só levar... Quantos minutos? Eu tenho menos 2, já terminou. Mas só porque... O senhor tem 2 minutos. Você me provocou para falar sobre o CEITEC. O CEITEC na realidade, uma empresa, tá certo? Criada, que começou em 2008, tá certo? E aí é uma empresa que tem uma sala limpa de cerca de próximo de 10 mil metros quadrados. Né? Aliás, a sala limpa não é 10 mil metros quadrados, 2 mil metros quadrados, por aí. 2 mil, é um pouco 1.800, menos que isso. 1.800 metros quadrados, né? 10 mil metros quadrados é a área de toda a fábrica, tá certo? Mas a sala limpa é 2 mil, tá certo? E ela já produziu muitas coisas do passado que eu não quero relembrar, né? E que, novamente, faltou o que se chama de um suporte de Estado que deveria ocorrer e que não ocorreu, que foi o caso do chip do passaporte, o caso do chamado chip do boi, que muitas vezes é olhado com certa risos, etc., mas foi um projeto bem sucedido, um projeto bom, e que hoje o pessoal do Ministério da Agricultura está falando em ter um chip de rastreamento animal. Tá certo? E teve também, nós tivemos quase 40% a 60% dos tags para automóveis, tá certo? E fizemos muitos outros projetos, mas eram projetos que realmente, sozinhos e no mercado interno brasileiro, não manteria, digamos, a empresa lucrativa. Tá? Então, por isso, nós pensamos o que realmente está mais adaptado à estrutura que existe hoje da CEITEC, do tamanho e das máquinas que nós temos, e o que exigiria o menor investimento possível. E nós vimos que a grande surgimento no mundo, que está crescendo muito, é a questão da eletrônica, dos semicondutores, dos chips de potência, que hoje são utilizados em carros elétricos, hoje são utilizados na questão de geradores eólicos, na questão de painéis solares, na questão de indústrias de motores. Né? Então, tem várias aplicações que hoje o mundo está aprendendo, que é muito importante, que não é fabricado em silício, mas é fabricado em outras substâncias semicondutoras, que é o carbeto de silício, tá certo? Que resiste a maiores temperaturas, resiste a maiores correntes e voltagens e, portanto, é mais resistente para essas aplicações. Tá certo? E só última frase que eu vou dar. Você mencionou aquele gráfico de crescimento da indústria, chegar a 100 bilhões, né? No final de 2030, né? 2030. Não.
Mais de um tri. Mais de um tri. Mais de um tri. É isso mesmo. Está em 570 bi hoje. Né? Então, o crescimento ali anual, né, é de 7%. Em chips de potência, esse crescimento chega a 14% no mundo. Então, é o setor, se você ver naquele gráfico que você mostrou, ali, o maior crescimento de demanda de chips é nos chips de potência. Esse é mais um motivo porque nós optamos por essa coisa que nós achamos que que necessita menores investimentos e que nos dá maiores capacidades de termos realmente um mercado atendido e, inclusive, exportando.